Vamos conversar um pouquinho sobre as principais dúvidas, as principais perguntas que chegam para o profissional de nutrição referente à alimentação, à nutrição infantil. Então, a temática que eu vou desenvolver agora, de forma até um pouco abreviada, revendo alguns conceitos da alimentação, da nutrição infantil. Um grande foco, então, é referente ao açúcar. Eu digo um grande foco e um foco bastante polêmico até. O açúcar, sim, recomendações do Ministério da Saúde, ele deve ser evitado nos 2 primeiros anos. O que acontece muito, um adulto, quando corta o açúcar ou diminui o açúcar da sua alimentação, ele está se cuidando. Quando é uma criança, tadinho, mas nada de açúcar, coitadinho. Então, se a criança não experimentou o açúcar, ela não vai sentir falta do açúcar. E a energia, a glicose, ela tem dos outros alimentos, da degradação, do metabolismo de outros alimentos. Então, de fato, açúcar deve sim ser evitado nos 2 primeiros anos de vida. Isso é recomendação do Ministério da Saúde. Entre 2 e 3 anos, no máximo, 15 gramas ao dia. A partir daí, a partir dos 4 anos e 14 anos, o máximo é 25 gramas de açúcar ao dia, tá? Eu até separei aqui para vocês 25 gramas, acho que dá para ver aí o que temos de açúcar aqui nesse potinho, exatamente, né? O máximo de açúcar recomendado a partir, né, dessa faixa de idade, 25 graminhas. Por exemplo, se essa criança tomar uma lata de refrigerante, ela já vai estar consumindo 37 gramas de açúcar. Então já passou em várias gramas, né, o açúcar recomendado daquele dia. E se todo dia ela ir consumindo de forma excedente aquele máximo indicado, ali na frente pode resultar num problema de saúde, sim. Então, aí a criança não come açúcar até os 2 anos de idade e chega aos 2 anos, libera geral. Também não é bacana. É importante que a gente vá controlando, ter um equilíbrio na alimentação, um consumo esporádico, não quer dizer que a gente não vá consumir, mas que esse consumo seja esporádico, que se dê preferência, né, para alimentos, para comida de verdade. Outra questão um pouquinho duvidosa com relação ao sal. A recomendação é que até 1 aninho a gente não administre sal para criança. Por quê? Ou se administrar que seja o mínimo possível, né? E a partir de 1 aninho que ele seja restrito, porque a criança está trabalhando o paladar dela. É necessário que ela aprenda a identificar os diferentes tipos de sabor dos alimentos, a conhecer qual é o real sabor de uma cenoura, qual é o real sabor de uma beterraba, de uma couve, da carne, da lentilha, do feijão. Ela está aprendendo, né? Ela está formando o seu paladar, formando os seus hábitos alimentares e hábitos desses primeiros anos de vida que com certeza ela vai levar para a vida toda. O mel, sim, o mel é contraindicado no primeiro ano de vida. Pelos mesmos motivos do açúcar, né? Essa criança ela está com o paladar em formação. E um grande risco do mel, principalmente quando a gente não sabe a procedência deste produto, é a questão do botulismo, que é a bactéria Clostridium, que para bebês ela pode se tornar um agravante, tá? Então, sim, o mel, mesmo a gente conhecendo os seus benefícios, né? Mas para criança, até 1 aninho de vida, ele é contraindicado. Frituras, então, mamãe, frituras para os pequenos, elas são desnecessárias. Mas a gente precisa um pouquinho de gordura, um pouquinho de lipídio.
sim, a gente até precisa, mas os lipídios eles vêm com os alimentos, né? Com uma alimentação regrada, uma refeição equilibrada. Por exemplo, os lipídios do leite, onde tem as vitaminas lipossolúveis também e com aquela gordurinha ali que é necessária para a manutenção do nosso organismo. Tá? Então, fritura realmente desnecessária, não é recomendável administrar para os pimpolhos. Industrializados, com certeza, né? Eles devem ser evitados para criança pequena. Geralmente, esses ultraprocessados, esses produtos industrializados, eles são de alta palatabilidade. Né? Ele já tem um aditivo, é um docinho, é uma substância que faz com que a gente aprecie aquele sabor, né? Com isso tudo, questão de sódio, de açúcares, de aditivos artificiais que o nosso corpo tem dificuldade de metabolizar, de processar e também não soma nada de importante, de nutrientes, que o corpo dos pequenos, né, em constante formação, crescimento tão rápido, né, formação neuronal, ele não precisa realmente. Ali a gente classifica alguns, né? Aquela massinha miojo, que é uma gordura trans, que tem também a salsicha com nitrito, nitrato, um monte de sódio, de corantes, né? Aquele refrigerante à base de cola também, realmente desnecessário, né? Aqueles iogurtes adoçados. Então, realmente evitar. Aqui tem uma figurinha, né, de um bebê, né? Porque assim, ó, quem compra os alimentos da nossa casa, né? Somos nós. Nós fazemos as nossas escolhas, nós adultos que vamos para o supermercado, né? Não é o bebê que vai para o supermercado. Então, o que a gente vê assim, ó, pesquisas apontando que 56% das crianças têm o refrigerante incluído na alimentação desde o primeiro ano de vida, quando não antes, até na mamadeira, né? O refrigerante. E a gente acompanha relatos de crianças, de adolescentes que não tomam água, que abrem a geladeira e vão para o refrigerante. Então, para a gente, para nós adultos, termos esse olhar e aos poucos ir modificando essa roda, né? Aos poucos ir modificando esse contexto para buscar mais saúde para os nossos futuros, né? Para o nosso futuro. Com relação ao suco, mas Nutri, aquele suquinho de laranja-lima, tá? Realmente, uma vez se dava o suquinho de laranja-lima, o suquinho na mamadeira, né? O chazinho, as nossas avós, o chazinho adoçado, e que bacana que parecia. Mas hoje, assim, a gente está com muita informação. E uma dessas informações é evitar o suco antes de 1 ano de idade. Nas nossas escolas de educação infantil, já temos essa recomendação, né? As nossas cozinheiras, as nossas responsáveis e manipuladoras de alimentos, elas já sabem oferecer água, estimular essa criança, ensinar essa criança a tomar água, estimular essa criança a comer a fruta de forma isolada, aproveitando assim para identificar a fruta, o sabor, a textura, o cheirinho da fruta, que ela aproveite todas as fibras, que essas fibras não sejam abrandadas por um processo de liquidificar, por um processo diferente, como é conseguido através do suco. Então, antes de 1 ano, evitar o suco, ok? A aceitação de determinados alimentos por vezes se dá após várias tentativas. Então, fato, né? Primeira vez não aceitou, segunda, terceira, quarta, quinta vez não aceitou. Não vamos desistir, né? Vamos continuar estimulando essa criança.
Nunca obrigar uma criança a comer. Jamais, não se obriga. Ela vai pegar uma aversão àquele alimento que não tem volta muitas vezes. Não vamos também, desculpa, rotular uma criança. Ah, mas o Joãozinho não come mamão. Ele vai ouvir e aquilo fica como uma regra para ele. Ah, a prof disse que o Joãozinho não come o mamão. O Joãozinho não vai comer o mamão. Então, a gente vai trabalhar estimulando e não vamos deixar de apresentar o mamão na rotina do Joãozinho, até que ele consiga incorporar aquilo na alimentação dele. Tá? Então, sempre tranquilidade neste momento de alimentar a criança. Aqui eu achei interessante essa figurinha, eu já lembrei de uma outra questão. Quando a gente vai alimentar um bebê, uma criança pequena, a gente vai levar a colher até a boquinha, mas a gente não vai forçar a boca do bebê, tá? A gente vai colocar a colher pertinho, automaticamente a criança vai abrir a boquinha, certo? Também não vai ficar passando aquela colher nas laterais, né, no rostinho da criança. A gente vai apenas mostrar o alimento, mostrar a colher. Automaticamente a criança vai abrir a boquinha. Não vamos forçar a abertura da boca com a colher. Alimentos como o amendoim, a pipoca, as balas, principalmente as balas duras, peixes com espinhas, todos esses devem ser evitados devido ao risco de engasgamento e aspiração. Então, tem realmente alimentos que não são indicados pela textura para crianças menores, certo? A gente tem que estar em constante vigília, principalmente nas escolas de educação infantil, quando se tem várias crianças e crianças pequenas, para essa questão de engasgamento, né, de aspiração, até porque assim muitas crianças se engasgam com um simples chá, com um simples copinho com água, né? Então a gente tem que estar muito atentos à alimentação, ao momento da refeição das crianças, que elas estejam bem sentadas, bem posicionadas, já em atenção, atentas, nunca alimentar um bebê sonolento, nunca alimentar um bebê que esteja brabo, nervoso, chorando. Aqui uma questão bem interessante, não dê ibope aos alimentos porcaria. O que seria esse ibope? Aqui eu já falo para crianças um pouquinho maiores. Estudos mostram que 9, 10, 11 anos, até essa idade, né? Crianças menores que essa idade, elas não têm o discernimento para entender num programa de televisão o que é o desenho, o que é o programinha animado, separar do que é a publicidade, do que é a propaganda. Então ela tem aquilo, né, como a realidade, né? Aquele comercial do iogurte, aquele comercial do refrigerante, ela tem aquilo como uma realidade naquele contexto. Já a partir dos 12 anos, já a criança começa a ficar um pouco mais crítica. E a gente vê assim muita criança pequena já com o celular, né? Celular tem aqueles youtubers Nutella, né? Tem aqueles youtubers que faz propaganda de alimento que nutricionalmente deixa a desejar. Então, vamos tentar não dar ibope para esse tipo de publicidade. Vamos dar ibope para comidinhas de verdade, para alimentos bacanas. Vamos mostrar para a criança frutas, verduras, comida de verdade, estimular a questão de uma horta escolar, de uma horta em casa, estimular alimentos que agregam à saúde dessa criança, que agregam valores. Ali então, na sequência, as atitudes de proibição radical. Ela pode levar a um maior interesse das crianças pelas guloseimas. Ao mesmo tempo que não vamos dar ibope, também não vamos proibir de forma radical. Por exemplo, minha filha, meu filho não
toma refrigerante. Não, fulaninho, você não toma refrigerante. Na primeira saída com os amiguinhos, o que vai acontecer? Vai tomar o refrigerante. Então, que não seja algo extremo, nem 8, nem 80, tá? Que seja com equilíbrio. Servir porções adequadas para a idade. Os pais têm às vezes uma expectativa muito grande. A criança vai comer uma porção muito grande, um prato cheinho de alimentos. Então, a criança ela tem um estômago pequenininho, né? Ela agrega, ela absorve, ela aproveita, né? Ela consegue comer um pequeno volume de alimentos. Então, não adianta servir um prato cheio e esperar que a criança coma, tá? 1/3 do que ela comer, se ela comer um pouquinho de tudo, tá bom, né? A criança demonstra seu sinal de saciedade. Os pais e a escola devem ser exemplos positivos. Enquanto escola, assim, ó, o que eu acho assim importante? A monitora, a professora, estimular com palavras positivas. Que cheirinho bom, cheirinho que vem da cozinha, o refeitório tá cheiroso hoje, oba, hoje tem a polenta, hoje tem saladinha. Então, atitudes positivas com relação ao alimento do dia. A monitora pode até não gostar da sardinha ou do atum, do cheirinho do atum que tem lá junto com aquela massa daquele dia, mas ela não vai expressar, porque o que a professora fala, o que o monitor fala, vale muito para a criança, é um exemplo para a criança. Então vamos ser exemplos positivos. E o papai e a mamãe também, não adianta dizer fulaninha come salada se isso não está incorporado na alimentação deles. Aqui que eu já falava, sentar as crianças de maneira confortável durante as refeições, longe da televisão, longe de distrações. A gente vê seguido assim em restaurante, até para os pais poder comer, se alimentar com mais tranquilidade. Coloca um celular, né, na frente da criança e a criança ali com um brinquedinho olhando para o celular, daí a mãe pega e coloca comida na boquinha da criança. Então a gente tem que rever um pouquinho essas atitudes, porque isso não é bacana, porque isso não é formar hábitos saudáveis. Então, longe de televisão, longe de distrações. Cuidado, atenção com excesso de lanches, principalmente perto do horário de refeições principais, perto do almoço, perto do jantar, quando se tem uma comidinha mais elaborada, comidinhas mais fontes de ferro, de proteína, de nutrientes, vitaminas, zinco, que é importante para o crescimento. Por exemplo, não dar um pote de iogurte próximo do almoço, né? Frutas, um pãozinho ou suco antes das refeições, porque como eu falei, o estômago da criança, o volume, a capacidade gástrica é pequena. Então, se eu administrar um copo de suco ali para criança de 2 aninhos, por exemplo, ela não vai ter fome para o almoço, não vai ter espaço. E logo, no início da tarde, ela vai estar com fome, né? Porque ela não teve os nutrientes, não teve as calorias adequadas para aquele momento. Fazer escolhas saudáveis, então, expor a criança a vários tipos de alimentos, alimentos coloridos, né? Muito importante. Algumas frases inadequadas ao alimentar crianças. Você só vai sair se limpar o prato. Alguém já ouviu alguma dessas frases aí? Se comer tudo, poderá ir para o parquinho. Olha como seu coleguinha come tudo. Se comer o alface, você ganha sobremesa. Como se a sobremesa fosse prêmio, né, papai, mamãe? Só mais uma colherinha. Se não comer a cenoura, você não vai brincar. Esse menino come muito mal. Essa menina não come nada, tá?
Alguém já ouviu alguma frase dessas? Então, frases totalmente inadequadas ao alimentar as crianças, certo? Então, encerrando, chás. Bom, nutre. Nós podemos administrar chás para as crianças? Pode, mas nunca antes dos 6 meses de idade. Até o 6º mês de idade, leite materno exclusivo. Chás a partir daí podemos administrar em pequena quantidade, mas nunca, jamais adoçados. Desculpa. Ervas seguras: camomila, o funcho, erva doce, hortelã e cidreira. Uma dica é não oferecer chás diuréticos, chá preto, chá mate e chás com cafeína, que são estimulantes para as crianças, ok? Isso aí. Então, algumas dicas, algumas pinceladas aí nas principais dúvidas que chegam para os profissionais de nutrição e que são muitas vezes procurados até no Google, né? Então, a palavra aí de uma Nutri para vocês. Um beijo no coração, espero ter ajudado. Se tiverem alguma perguntinha a mais, estou totalmente à disposição. Super abraço, fiquem bem!